Então, para a carga horária, né, quantidade de aulas, e tem uma outra opção aqui que é a realização. A gente definiu aqui que sempre vai ser 7. Então, essas duas informações são diferenciadas para o curso de AD. Por quê? Senão, na hora que vocês forem fazer a integração, enviar para o LMS, ele vai dar problema, ele não vai ir corretamente. Ok? Tirando isso, o cadastro, como o próprio conceito de cadastro, eu sugiro quanto mais completo, melhor, para facilitar para vocês mesmos. Inclusive, se vocês quiserem utilizar essa parte de recurso, tudo tranquilo, pode ser utilizado. Beleza? Alguma dúvida aí sobre o cadastro de turmas? Não? Então, vamos então para a questão dos... tabelas de notas, itens de avaliação e assuntos. O que acontece, gente? Essa é uma parte importante aqui do sistema, que ela reflete bastante aqui nessa questão do evento no momento do cadastro. Apesar dela estar dentro do menu de cursos, vocês vão sentir mais falta, né, dela no momento de avaliação aqui do evento. Por quê? Muitas vezes vocês me perguntam, da onde que como é que eu faço para alterar uma pergunta aqui? Onde que eu cadastro? Qual que é a nota? Teve uma pessoa outro dia que me perguntou sobre a nota, que estava digitando e o sistema falava que... No papel tá de 1 a 10. E no sistema só aceitava até 5. Exatamente. Então, por quê? Porque o sistema ele tem uma lógica para essa questão da nota, e aconteceu inclusive no LMS, que a gente teve que criar uma nota específica, que lá é de 1 a 100, né? O que acontece? Você tem que criar esse questionário, e dentro dessas perguntas, elas têm um valor. Então, como é que o sistema funciona? Para mim cadastrar uma pergunta aqui, eu tenho que seguir algumas etapas. Por exemplo, itens de avaliação. O item de avaliação, ele é o X da questão. O item de avaliação é a pergunta que você vai colocar dentro daquele questionário. Então, como é que nasce a pergunta? Primeiro, eu tenho um cadastro aqui, né, dentro de tabela, cursos, itens de avaliação. Ele vai me falar assim, ele é um cadastro como sequencial também. Eu venho aqui, vejo posso definir qual que foi a última pergunta e colocar a próxima, no caso aqui seria 352. Vou usar essa aqui que já está pronta, a gente não perder tempo. Quando eu falo pergunta, quando eu começo a criar pergunta, ele já me pergunta. O sistema já me pede para parametrizar. É uma nota de curso, evento, ou a nota do participante? Por quê? Quando eu uso nota do participante, eu só vou conseguir utilizá-la dentro da opção de avaliação do participante. Foi até que deu aquela mensagem há uns minutos atrás aqui para mim. Se eu falo que é do curso ou do evento, eu consigo usar na avaliação de reação ou de eficácia. Ok? Então, essa é a primeira definição que a gente tem que fazer. A resposta, se ela é quantitativa, né? Se eu vou botar um valor de 1, pode ser 2, 3, 4. Se vai ser subjetiva, se é um campo aberto ou se são ambas. Aí ele vai aparecer as duas opções para você digitar. De campo aberto, né? Texto livre, que a pessoa pode responder. Usar média. Na hora de eu fazer a valorização, eu quero que ele faça uma média do resultado. Um complemento, por exemplo, aqui eu falei que é o horário do curso, mas eu posso falar que qual que é o horário do curso? Como assim horário do curso? Avaliar se o tempo planejado foi correto, suficiente para o treinamento. Então, é um complemento da pergunta. Quando a gente tem avaliação de reação que a gente utiliza aqui, que é na web, se você tem a opção de exibir os dois campos. Esse campo de complemento seria como uma ajuda.
Então, na web vem assim, pergunta 2, horário do curso, embaixo, observação. Qual que é o que eu quero dizer com isso? Avaliar se o tempo planejado foi suficiente para o treinamento. Então, por isso que tem esse campo aqui, para que na hora que eu faça a avaliação, eu consiga entender, para não ficar uma pergunta muito grande, eu consigo colocar uma ajuda para as pessoas que estão respondendo. Mostrar o complemento, sim ou não, é aquela questão que eu falei da web, né? Que às vezes muitas perguntas, muitos complementos são óbvios, então não precisa nem de exibir. Eu posso, ou então eu não quero especificar isso. Aqui na Unimed, por exemplo, a gente não usa, porque é o horário do curso que está acontecendo, então o pessoal não achou necessário, mas poderia habilitar. O assunto, na avaliação de reação, não sei se vocês repararam, ele tem uma categorização lá, por instrutor, então vamos supor que eu queira colocar uma nova categoria aqui, vou avaliar agora uma opção aqui do governo, por exemplo, qualquer coisa. Aqui ele não vai deixar, deixa eu tentar aqui tem até o 8, né? Deixa eu digitar o 9, ver se ele vai abrir. Aqui também ele permite. O 9 não existe, você quer cadastrar um disponível? Você fala que sim. E você fala assim, eu quero agora um assunto que seja clima organizacional. Ok. Mandei inserir aqui, ele vai me agrupar essa pergunta como clima organizacional. Vou usar eu não lembro qual estava, depois vou dar um cancelar aqui. A tabela de nota. Mas eu não sei aqui. Não tem problema, que eu posso vir aqui e falar que eu quero cadastrar um assunto novo. Opa, nesse aqui não, nesse assunto não. É o assunto aqui, assunto dos itens das avaliações. Aqui o 9 está aqui. Eu poderia vir aqui criar um 10. E ok, vai estar disponível lá para quem quiser fazer o processo. Beleza? Mas aqui eu tenho um atalho. A tabela de notas. Também eu tenho um item aqui, olha, notas da avaliação. Que eu posso já definir uma tabela para aquela pergunta. Então, como eu falei com vocês, o 2 aqui é a nota da avaliação de reação. Então, eu faço um cadastro aqui, né? Tem notas, eu ainda posso colocar qual que vai ser a vigência, porque eu posso falar que até 2016, essa tabela já era de 1 a 4. A partir de 2017, essa tabela é de 1 a 5. Você fala que a partir de 1/1 de 2018, ele vai ser 1, né? Ruim. Aí depois eu vou peso esse 0 mesmo, 2, vou fazer aqui 3, vou colocar um 4, 5, 6, de novo vai deixando 7, 8, 9, 10. Ok, vem aqui e salva. Então, para os eventos a partir de 1/1 de 2018, o que vai valer é essa nota. Então, eu tenho esse controle aqui por vigência, né? Porque a partir do momento que eu associo aqui que essa pergunta vai usar a nota 2, eu automaticamente estou amarrando nessa situação aqui. Entendeu? Eu quero 10,5. Meu nível de exigência para o LMS a gente fez de 1 a 100. Beleza? Então, só para vocês entenderem como que funcionam as perguntas. Está tudo amarrado através de um cadastro. Então, eu tenho o item da avaliação, o assunto que aquela avaliação vai fazer. Se vocês quiserem colocar mais um assunto embaixo. Rodrigo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, fazer primeiro, colocar o item, né, que você vai precisar aqui, o assunto do item, criar a tabela de nota e, por último, fazer esse aqui, os itens da avaliação. E aí, a pergunta vai estar disponível para vocês fazerem lá, por exemplo. Aqui, 352, acho que não tem, não. Teste, treinamento.